E agora vamos seguir falando de cinema nacional e também um pouquinho dos bastidores das produções aqui da nossa região. Hoje eu tô com o Fábio Mascarim, ele que dirigiu o filme O Sonho de Adrien, é isso? Isso mesmo. O filme foi lançado em 2015 e eu queria saber de você, como é que foi produzir um filme? Olha, produzir um filme não é uma tarefa muito fácil, né? Ainda mais quando a gente fala de Maringá, que é uma cidade onde a produção audiovisual, ela, embora nos últimos anos aí tenha se desenvolvido um pouco, né? Mas as dificuldades ainda são bem grandes, é bem desafiador você fazer um filme aqui. E quando você fala em produção de um filme, achar as pessoas, achar os atores, mas também achar toda essa equipe técnica que fica por trás, câmera, áudio, iluminação, é fácil de achar? Olha, tem bastante gente interessada, né, em trabalhar com o cinema. Quando você fala assim, estou produzindo um filme, né, e estou buscando equipe técnica, pessoa que entenda de áudio, de luz, câmera, enfim, aparece muita gente interessada. Tipo, é uma surpresa, né? Muitos recebem com uma certa surpresa, tipo, fazer cinema, fazer filme, que massa e tal. E isso vale tanto para a equipe técnica quanto para o elenco, né? Muitos aqui, a gente tem um curso de artes cênicas na UEM, vários cursos de teatro, mas todos muito voltados para o teatro, né? Quando você propõe a produção de um filme, uma produção audiovisual, enfim, todos recebem com uma novidade, com uma certa expectativa mesmo de estar participando. É interessante. Nesse ponto aí a gente nunca teve problemas, né, em produzir filme em Maringá. Tem sempre bastante gente interessada. E quando a gente fala do filme O Sonho de Adrien, quanto tempo demorou para produzir ele? Então, O Sonho de Adrien, ele foi o primeiro filme que nós fizemos dentro de uma lei de incentivo à cultura, dentro de um edital. E esse edital, ele... não que ele engessa um pouco a produção, mas você fica limitado a alguns termos, né, alguns itens desse edital. Então nós tínhamos 180 dias para realizar toda a produção, né? A partir do momento que você assina ali o termo de compromisso até a prestação de contas. Então você começa a fase de pré-produção, produção e finalização, as exibições do material, tudo dentro de 180 dias. É um prazo curto. Bem curto, se a gente for pegar. E as dificuldades são aí que começam, né, as dificuldades. Por quê? O prazo muito curto para se fazer um filme. Quando você já está inscrevendo o projeto na lei de incentivo, no edital, você já tem que estar pensando já muita coisa pronta para, caso seja contemplado, você já tem um caminho andado ali. A gente falou um pouquinho de como é que foi os bastidores, mas eu queria saber de você e também para quem está em casa, o que é o filme? Qual que é a história dele, do filme? Então, O Sonho de Adrien conta basicamente a história de um jovem estudante de psicologia. Ele é apaixonado por uma colega de classe, ela apaixonada por um outro, né, colega de classe, não dá muito a mínima para ele e tal. E num dia qualquer, num trajeto que ele faz da faculdade para casa dele, misteriosamente ele encontra uma caderneta no chão. Até então ele não dá muita bola para aquilo, pega essa caderneta e leva com ele. Passado um tempo, e ele começa a fazer algumas anotações nessa caderneta. Passado um tempo, ele começa a perceber que o sonho, durante a noite, estavam diferentes, estavam talvez mais intensos ou mais próximos de algo que ele vivenciou no dia anterior. Aí, com o tempo, ele descobre que o que ele está anotando na caderneta, ele tem sonhado de uma forma muito intensa à noite. Ele começa a jogar com aquilo, né? Então ele começa a escrever uma própria história de amor ali dele com essa colega de classe. E ele começa a sonhar com ela, né? Tudo que ele escreve ali. Então a história vai se desenvolvendo nesse sentido e o personagem ele começa a trocar um pouco a realidade, o dia a dia dele com um mundo totalmente onírico.
Então ele começa a dar mais valor a esse mundo. Ele tá quase criando um filme também. Quase criando um filme dentro do sonho dele mesmo, né? E é por aí que a história vai. Você produziu um longa, também teve experiência com curta. Com curta. Porém, você atua como professor. Exatamente, como professor. E não é professor de cinema, né? Não. Um Professor pouquinho de geografia, poderia ser isso. professor de literatura, né? Professor de audiovisual, enfim. Mas não, sou professor de geografia. E quando as pessoas, quem tem vontade de fazer, também produzir um curta, precisa ter uma formação ou precisa ser curioso? Eu acho que mais do que formação precisa ser curioso e ter vontade, né? Porque requer muita dedicação, muito esforço aí nesse processo. Não é só você... Por exemplo, eu não sei operar uma câmera. Nem por isso eu não sou incapaz de fazer um filme, né? Eu posso reunir uma equipe técnica que entenda da parte técnica para produzir um roteiro que eu escrevi, uma história que eu escrevi, né? Então, não necessariamente você precisa de todo esse conhecimento técnico. Você precisa de uma equipe boa, você precisa de muita paciência, como eu disse, de muita dedicação, muito empenho. E tem que ser programar, tem que se programar, tem que ser certinho com data. Senão não dá certo. Senão não dá certo, tem que ser aí uma fase de pré-produção muito bem feita, né? Muito bem planejada. Então, para quem tem vontade de produzir ou quem tem vontade de se inscrever num projeto como esse, primeiro de tudo, é bom saber montar um roteiro? Ou isso a gente consegue desenvolver durante, se tiver a ideia fixa? Então, a gente fala que o cinema envolve várias artes, né? Várias artes e vários tipos ali de profissionais. Não necessariamente um roteirista precisa propor um filme. Tem muita gente que escreve. Se eu, por exemplo, não escrevo, mas tenho vontade de estar envolvido em alguma produção audiovisual, que seja como produtor dessa produção audiovisual, né? Eu posso, então, como produtor, reunir um escritor, um roteirista, com um roteiro, elaborar uma proposta de produção desse filme, reunir uma equipe técnica e fazer ele acontecer. Qualquer ideia é digna de virar um filme? Ou consegue se transformar em um filme? Ou não? Tem aqueles critérios, aquele filtro? Eu acho que qualquer ideia pode ser um filme, né, cara? Você limitar ou você restringir alguma... Você está bloqueando ali uma liberdade criativa, né? Então, eu não acredito nisso, não. Eu acho que tudo pode se transformar num filme. Aí entra num bom filme ou não, né? Depende muito de, sei lá, várias circunstâncias, né? Qualidade do roteiro, às vezes você tem um excelente roteiro, mas você não tem uma excelente equipe técnica, uma linguagem muito clara, seu filme não vai ser bem aceito, né? Em contrapartida, você tem roteiros que são clichês e que, por conta de uma fotografia muito bem arranjada, né, de uma linguagem muito bem clara ou trabalhada, você consegue ganhar o público, mesmo com uma história que todo mundo já conhece, né? E pra gente encerrar, eu queria saber de você, como é que você vê esse campo aqui em Maringá? Um misto aí de alegria, de felicidade pelo que vem acontecendo nos últimos anos, né? E tristeza também, justamente pelo que vem acontecendo nos últimos anos. Vou tentar me explicar. Recentemente foi feita uma mudança e o audiovisual ele foi desmembrado desse edital geral de incentivo à cultura, né, que é o Prêmio Aniceto-Mate, para um edital específico do audiovisual, né, que é o o Aniceto-Mate /audiovisual, que é um projeto aí uma parceria da Secretaria de Cultura de Maringá com a Ancine, para tentar viabilizar projetos com um orçamento maior, né? Dentro, claro, dos critérios da Ancine. Então só ali você já tem um processo de seleção dos projetos muito mais elaborado, então, criterioso, eu diria. Porém, nesse novo molde aí, a gente não consegue mais ter a produção de curta-metragem, somente longa-metragem, né?
né? Seja documentário, animação, ficção. Mas então a gente restringiu muito a oportunidade para que novos produtores possam estar surgindo, né? Então, por exemplo, se eu quero inscrever um curta-metragem, para começar, normalmente as pessoas começam com curta-metragem, né? Então eu vou ter que começar de forma totalmente independente, porque em Maringá a lei de incentivo que existia não existe mais, agora é só longa, né? Então, ao passo que é positivo porque a gente profissionaliza o setor, mas é também um passo para trás porque a gente burocratiza também, ainda mais, esse acesso. Então, às vezes, rever o projeto ou abrir uma nova, sei lá, um novo segmento para esses novos profissionais daria certo. É o que a gente espera. É o que a gente espera que aconteça nos próximos anos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. E olha só, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui e vamos encerrando o programa de hoje com um trechinho do trailer do Sonho de Adrian. Olha aí. Qual seria o preço disso?